Que bênção estarmos juntos para a nossa celebração semanal de domingo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, 14 a 20, eu vou ler apenas até o 19, pois vou fazer menção desse texto esta noite. Efésios 3, 14 a 20. Por esta razão, acharam aí? Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que Ele abençoe a sua palavra e faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Queridos, eu quero falar sobre crescimento. Esses dias, essa semana, nós ficamos muito focados em crescimento. Nós estamos focados em crescimento. 24 horas esse relógio não para, avisando que em 783 dias nós precisamos agregar em nossa comunidade 726 discípulos. Amanhã diminui os dias e os discípulos também vão ficando aí, nós vamos acrescentando cada vez mais. Então nós estamos pensando em um crescimento. Não é um crescimento pequeno, é um crescimento exponencial, é um crescimento que vai trazer uma diferença nessa comunidade. A igreja de Jesus, queridos irmãos, nasceu com uma vocação de crescimento. A igreja nasceu com um chamado para crescer. Nasceu pequena, com 12 discípulos, em seguida foi para 120, depois do Pentecostes, 5 mil, 3 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, miríades, e a igreja teve essa vocação. Tudo se volta contra a igreja, e tudo que tem se voltado contra a igreja jamais pôde deter o crescimento dela. Por isso nós somos uma igreja com vocação de crescimento, até porque todos nós que viemos à igreja, nós temos uma vocação de crescimento. Ninguém chegou na igreja e ficou do mesmo jeito. Você precisa entender isso. Olhe para a sua vida, olhe para você, veja em que ponto você está. A Bíblia diz que todos nós chegamos precisando da graça de Deus. A Bíblia diz que nós éramos mortos. A Bíblia diz que todos, antes de se converter, estavam mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que quando você chega para Jesus, a primeira coisa é que você nasce de novo, você começa a ter uma experiência com Ele, você começa a ter novas expectativas de vida. Saiu da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Mas há muita gente que acha que está vivo, mas está morto. Se você não tiver a salvação eterna, a fé em Jesus, você está aqui. Paulo disse que a pessoa ficava aí, mortos. Mas agora em Cristo Jesus nós fomos vivificados, nós fomos ressuscitados, nós fomos levantados pela graça de Deus. Amém, irmãos? É isso que diz lá em Romanos. Romanos diz que nós fomos justificados, nós fomos zerados dos nossos pecados, fomos tornados filhos de Deus, fomos tornados uma nova natureza em Cristo Jesus. Por isso você está aqui hoje à noite, porque Deus te trouxe aqui. Eu não sei se você pensou que você veio aqui, eu acho que eu vou lá na igreja hoje, porque eu estou de mau humor. Não, você não veio para cá porque está com dor de cabeça, você não veio para cá porque está com dor na coluna, você veio para cá porque o Espírito de Deus te trouxe aqui em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir a Ele. Você veio aqui porque tem gente que gosta muito de você, porque Deus ama você, porque Deus quer o melhor para você. Você está aqui porque você precisa crescer em nome de Jesus. Você vai crescer em nome de Jesus.
você vai crescer em nome de Jesus. Então eu quero ser bem rápido em 3 reflexões hoje, 4, se der tempo, sobre o crescimento. Primeiro, nós precisamos crescer na nossa relação pessoal com Deus. Guarde isso no seu coração. Paulo estava aqui orando, uma oração fervorosa, uma oração de fé, uma oração pela igreja. Paulo estava orando por você, estava orando por mim, estava dizendo: Deus, ajuda que o seu entendimento seja um entendimento que entenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da graça de Deus. Queridos, a altura nos chama para cima, nos chama para olhar a direção do Senhor, e nós precisamos começar a vida cristã. Um dos primeiros degraus do nosso crescimento é crescer na relação com Deus. Deus tem te chamado e chamado a igreja nesses últimos dias para dar o seu melhor, para oferecer o seu melhor na relação com Deus. O tempo que nós estamos vivendo, já estamos vivendo, não vai mais no futuro, nós já estamos vivendo, exige de cada um de nós nada menos do que o seu melhor. Diga comigo: o melhor da sua fé, o melhor do seu cristianismo, o melhor do seu entendimento, o melhor da sua dedicação. Deus não espera de você nesse tempo de dificuldade nada menos do que o seu melhor. Nós não podemos mais viver indefinições espirituais. Nós não podemos mais viver nesse tempo de confusão, de conceitos errados. Ninguém pode viver confusão espiritual, você tem que ter definição. É um tempo do tudo ou nada, é um tempo de pegar ou largar, é um tempo em que as portas que Jesus disse, a porta larga e a porta estreita, estão aí na tua frente. É um tempo que nós temos que definir em que lado eu estou, em que caminho eu vou andar, que rumo eu vou seguir, qual o tamanho da minha relação com Deus. Por isso, nós precisamos crescer, queridos, em amor, crescer em comunhão, crescer em relacionamentos. Por isso nós precisamos entender que a graça de Deus, que excede o entendimento, é a fonte do perfeito amor que é derramado por nós. Por isso lá em João 15, ele diz: vocês foram chamados para dar fruto. Você não veio para o reino de Deus para não dar fruto, você veio para produzir frutos para o reino de Deus. Travou isso, Célia? Vê se destrava aí. Você foi chamado para dar fruto. João 15:5, ele disse: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Queridos, você não imagina a intensidade dessa interpretação da Bíblia. Quando você se entrega a Jesus, você se une a Jesus. Você é uma extensão do reino, você é uma extensão da presença dEle, você é uma extensão da presença de Jesus por onde você andar. Por isso ele diz: vocês são chamados, permaneçam, e se vocês permanecerem, vocês vão dar muito fruto. Diga comigo: muito fruto. Muito fruto, não é pouco fruto. Não estou falando de uma bola de açaí, eu estou falando de um cacho de açaí, eu estou falando de um cesto de açaí. Você vai dar muito fruto para a glória de Deus Pai. Por isso Deus te chamou para isso. Quando nós crescemos na nossa relação com Deus, Ele diz: quando nós permanecemos nele, nós vamos produzir frutos para a glória de Deus Pai. Por isso, queridos líderes, escutem, nós não vamos produzir muito se nós não estivermos ligados na videira. Sua célula não vai multiplicar, seus números não vão mudar, se você não estiver ligado intimamente na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. O segredo de tudo isso é o que diz lá em João: permanecer em Cristo, permanecer conectado nele, permanecer ligado nele, que é a videira verdadeira. Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo com Deus? Qual é o seu tempo de conectividade com Deus? Qual é o seu tempo de estar arraigado nele? Qual é o seu tempo para uma apreciação da leitura devocional? Qual é o tempo que você está gastando para crescer na comunhão com Ele? E esse é o segredo que vai fazer a nossa igreja se multiplicar, é o segredo que vai fazer a nossa igreja crescer, é quando nós estivermos numa relação profunda com o Senhor. Deus ama você,
Deus tem um projeto na sua vida. Aprenda a se conectar com Ele, aprenda a se relacionar com Ele, não no nível de uma religiosidade, mas no nível de uma paternidade completa em Cristo Jesus. Outro princípio que eu quero que você aprenda esta noite é o crescimento na comunhão. Deus tem chamado a igreja para crescer na comunhão. É por isso que Ele disse: olha, vocês têm que entender a profundidade. Diga comigo, profundidade. Profundidade. Mergulhar naquilo que é mais profundo. O cristão não pode viver uma vida solitária. O cristão não pode viver sem comunhão, sem relacionamento, sem interagir com as pessoas. Você não pode viver um cristianismo de faz de conta. Você não pode viver um cristianismo híbrido, que você é uma coisa aqui, é outra lá fora. Chegou o tempo em que nós temos que ter uma comunhão com Deus 24 horas. Lá em 1 João 1, 3, você tem um texto muito interessante. Diz que nós proclamamos o que vimos e ouvimos, que vocês também tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, se você quer entender o verdadeiro cristianismo, quer entender a verdadeira fé, você precisa estar conectado em comunhão. A igreja não é uma família perfeita, mas é um lugar seguro, é um lugar saudável para a gente viver. Não é um lugar perfeito, não há igreja perfeita na face da terra, mas é um lugar seguro para pertencer. Por isso eu digo, igreja não é lugar para frequentar, igreja é um lugar para pertencer. Igreja é um lugar onde eu faço parte, é um lugar onde eu me relaciono, é um lugar onde eu tenho comunhão, é lá que eu cresço, eu desenvolvo, onde eu entro na profundidade do amor de Deus. É lá que eu entro na profundidade que Deus tem me chamado para servir. É lá onde eu vivo a profundidade do reino de Deus. Deus tem sido misericordioso, é aqui que nós podemos ver que Deus opera. Eu fico emocionado quando eu vejo o poder de Deus se manifestar. É interessante quando nós oramos por pessoas que chegam aqui se arrastando, doentes, sem expectativa, e depois elas voltam dizendo: eu estou curada, eu estou abençoada. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. É por isso que eu estou aqui, por causa dessa comunhão, por causa dessa relação com Deus, por causa dessa presença, por causa dessa preocupação dos irmãos comigo, e Deus tem me abençoado em nome de Jesus. Isso é a comunhão que restaura, é a comunhão que cura, meus irmãos. Por isso lá em Pedro diz que Ele levou sobre si os nossos pecados para que nós não morrêssemos. Pedro diz que lá pelas pisaduras do Senhor nós fomos curados. Peça a Deus, queridos, e ao Espírito Santo: Deus, eu quero crescer na comunhão. Diga comigo, comunhão. Eu quero crescer na relação contigo, eu quero crescer no cuidado com as pessoas, eu quero crescer em abençoar aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha frente. Que em nome de Jesus você possa crescer para a honra e glória do nome de Jesus. O crescimento da igreja, querido, ele é individual e é também coletivo. Amém? À medida que você cresce na tua relação com Deus, à medida que você cresce na tua comunhão, qual é o resultado dessa equação? A não ser a expansão da igreja de Jesus, a não ser o Senhor te enviar. É por isso que quando Paulo estava orando, ele disse: Deus, eu oro, eu dobro os meus joelhos, para que eles entendam a profundidade, a largura, que eles entendam o comprimento, a altura. E eu chamo esse momento da expansão a largura do tamanho da rede que Deus está mandando lançar. O profeta Isaías diz: amplia o lugar da tua tenda. Nós estamos ampliando a nossa tenda, nós estamos esticando as nossas cordas, nós estamos visionando que Deus vai nos dar 1000 discípulos, Deus vai mandar pessoas para a glória do Senhor. Isso tem a ver com a tua vida. Irmãos, o Evangelho, para expandir, é a coisa mais simples da face da terra. Basta cada crente contar a sua história, basta cada crente contar a sua vida antes, como aceitou Jesus e quem é Jesus para você agora. Então repita comigo: minha vida antes, como aceitei Jesus e quem é Jesus agora. Você gaste mais tempo dizendo quem é Jesus na sua vida,
quem é Jesus para você, o que Ele fez por você, que bênção que eu agora sirvo Jesus, que agora eu estou andando debaixo da graça de Jesus. Meus irmãos, o Evangelho não tem quem segure quando nós estamos debaixo de uma comunidade que anuncia o Evangelho. Nós estávamos dizendo hoje de manhã para nossos líderes que o público-alvo dessa igreja está pertinho de nós, está na nossa comunidade. Por onde você andar, tem gente precisando de Jesus, tem gente necessitada de Jesus, tem gente que não sabe para onde vai a sua vida, nem de onde vem, nem para onde vai, tem gente desesperada, tem gente sem esperança na sua comunidade. Eu disse que o bairro do Telégrafo tem 42 mil pessoas, Deus tem que nos dar no mínimo 10%, nós temos que nos desesperar por eles. Deus nos dá ao menos 10% dessa população, em nome de Jesus. Basta cada um de nós começar a contar o seu testemunho, como era a minha vida, como é agora. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Eu estava doente e fui curado. Olha, está aqui a irmã que foi curada em nome de Jesus. Muita gente já foi curada, muita gente já foi liberta. Conte o que Deus está fazendo na sua vida. Essa é a maneira de nós alcançarmos a nossa comunidade. A outro público que está perto de você são seus parentes. São seus parentes, seus amigos, aqueles que estão dentro do seu oikos, dos seus relacionamentos, começando pelos de casa e vai estendendo e vai andando. Esse é o público. Eu disse hoje de manhã, se nós queremos expansão, temos que pensar assim, os que estão perdidos ao meu lado. Mas você só pode fazer isso se você tiver uma relação com Deus forte, se você tiver um espírito de comunhão e se você tiver um grande desejo de ver os seus parentes salvos para Jesus. Queridos, essa pandemia nos ensinou muita coisa. Foi a pior coisa que eu já vi durante o meu ministério, foi essa pandemia. Ela paralisou tudo, paralisou o mundo, deixou todo mundo igual barata tonta, sem saber o que fazer. Mas há uma coisa que é certa: a vida é curta. Diga comigo, a vida é curta. Essa é a lição, a vida é curta. Você precisa entender isso. Por isso a expansão do Evangelho, a largura da nossa missão, só Deus pode dimensionar. Só Deus pode dimensionar até onde você vai com o seu testemunho. Se nós tomamos posse dessa bênção, se nós tomamos posse daquilo que o Senhor está querendo fazer conosco, se você tomar posse do empoderamento do Espírito Santo, Deus vai usar as tuas palavras, Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar o teu testemunho, vai usar a tua influência, vai te usar na comunidade para que o reino de Deus cresça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero desafiar toda a célula, desafiamos hoje de manhã, cada célula, para chegarmos em 2003 com essa multidão, é preciso que ela ganhe uma pessoa por trimestre, por mês, 3 por trimestre. E nós precisamos fazer isso. Nossa célula tem 10 pessoas, se 10 pessoas contarem o seu testemunho durante a semana, vai ter um resultado milagroso. E esse é o resultado da expansão. Nós precisamos todos pensar: eu preciso me multiplicar, eu preciso expandir a minha visão, porque essa é a visão do reino de Deus. E o outro público? Um público é os que estão dentro da tua casa, o outro público é a comunidade, e o terceiro público, eu disse hoje de manhã, são os que são desigrejados. A turma de eu já fui, já fui crente nada, rapaz. Eu já fui não sei o que nada, rapaz. Já fiz milagre. Esquece o milagre. Se tu não está seguindo Jesus, tu não fez nada. Esquece tudo. Se você encontrar alguém com esse discurso que está sem igreja, evangeliza, irmão. Chama para a oração, chama para a palavra, chama para se batizar de novo, chama para se consagrar, porque o mesmo número de pessoas que tem aqui dentro tem do lado de fora. Por isso nós temos que orar. Deus nos dê uma expansão missionária, nos dê a largura do entendimento que o Senhor tem chamado a vocação dessa igreja para a glória de Deus Pai. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar posse do Espírito Santo de Deus que está em nós, para que nós possamos multiplicar e expandir a obra do Senhor nessa cidade. Quantos creem, digam amém. Amém. Nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. E é um princípio, e eu já não vou me demorar, porque esse é o princípio que tem que tomar posse na nossa igreja nesses dias. É o princípio da visão.
Há um hino que diz: dá-me tua visão, Senhor, olhos que eu possa ver, almas perdidas, sem salvação, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, abre meus olhos. Irmãos, você precisa pedir ao Senhor uma visão que seja do tamanho do cumprimento daquilo que Paulo orou. Disse: Deus, eu oro para que a tua igreja entenda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Que você entenda que você tem uma missão, que você pode discipular, que você precisa ter uma visão de rei. Paulo disse a Timóteo: olha o que de mim ouviste, conta a outras pessoas, conta a pessoas idôneas, que vão contando a outros, que vão manifestando, e elas vão levando a palavra até os confins da terra. Por isso, irmãos, nesta noite, o meu apelo é que nós possamos nos tornarmos missionários, mensageiros da palavra do Senhor, com a nossa vida, com o nosso testemunho, mas acima de tudo tendo uma visão espiritual do reino de Deus. Deus tem te levantado como um emissário do reino de Deus. A nossa visão não pode ser pequena, não pode ser mesquinha. O nosso discipulado tem que ser um discipulado exatamente como o discipulado de Jesus, um discipulado que transfere a visão do Senhor para as pessoas. Um discipulado que vai dizer às pessoas como e por onde servir a Jesus. Esta é uma noite que você está sendo convocado, porque Jesus, quando deu a ordem na grande comissão, e lá em Mateus 16,15, ele disse: vão por todo mundo. Esse é o tamanho da nossa visão, é o comprimento da visão, é até os confins da terra. É onde tiver alguém carente de Jesus, é ali que nós precisamos da presença do Senhor. Por isso nós precisamos crescer na visão, na missão do reino de Deus. E eu queria esta noite fazer um desafio para você, no final desse capítulo. Eu queria que você ficasse em pé, para que você preste bem atenção, e para que eu também tenha a sensação de que eu tenho que parar. Tá certo? Você em pé, eu vou ter a sensação que é hora de parar. Mas aqui diz que se a nossa fé, se a nossa visão, se o nosso entendimento, se nós tivermos uma boa relação com Deus, se nós tivermos uma visão de alcance da obra de Deus, se nós tivermos uma comunhão perfeita, se nós tivermos uma visão de expansão, conforme o Espírito Santo deu no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, se nós tivermos uma visão grande do reino, Deus opera o milagre. Deus opera o milagre. Paulo diz lá que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, diga comigo, infinitamente mais, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos, muito mais, muito mais, muito mais. Deus quer te dar mais, amigo. Deus quer dar mais dele para a tua vida esta noite. Deus quer dar mais da sua presença esta noite. Não pelo poder dessa igreja, não pelo poder de uma pessoa humana, mas pelo poder daquele que habita em nós, daquele que atua, do Espírito Santo que habita em nós. Você tem autoridade, você tem autoridade do Espírito Santo para orar, você tem autoridade do Espírito Santo para impor as mãos sobre os doentes, tem autoridade do Espírito Santo para dizer: Senhor, estou aqui. Mas você precisa receber a autoridade. A autoridade é delegada, a autoridade é dada pelo Senhor. Se você ainda não deu um passo de fé na direção de Jesus, faça isso nessa noite. Diga: Jesus, eu quero receber essa autoridade que o Senhor promete, que vai fazer infinitamente mais. Deus quer fazer infinitamente mais na tua célula, na tua supervisão, quer fazer infinitamente mais nessa igreja, em nome de Jesus. Deus tem o poder de curar, para a glória da igreja. Ele diz que a igreja é ela que recebe a autoridade para fazer isso. Por isso essa é uma noite, querido, em que o Espírito Santo está dizendo à igreja: se movimente, ande, dê um passo na direção, vá aonde eu estou dizendo para você ir, vá até o seu limite, vá até aonde eu estou dizendo, aonde é a profundidade, onde é a altura, onde é a visão. Qual é o tamanho da nossa visão? Qual é o tamanho daquilo que o Senhor está comissionando esta igreja esta noite? Eu queria encerrar este culto com um tempo de oração.
eu queria encerrar este culto com um tempo de determinação do Senhor na tua vida. Nós queremos orar por você.